Olá, você está no Alesp Cidadania, eu sou Jeremias Gomes e a gente vai tratar de um tema aqui que na Assembleia Legislativa de São Paulo é sempre recorrente. A gente tem uma comissão de saúde, uma comissão de educação para falar sobre essa questão do uso de telas, né? Celulares, tablets, não só pelas crianças, mas pelos adultos, mas hoje o tema é principalmente para crianças e adolescentes. E você que acompanha a nossa programação sabe que agora, nós estamos gravando isso em janeiro de 2025, o governador Tarcísio de Freitas já sancionou a lei que é de autoria da deputada Marina Elô, aqui da rede, aqui da casa, né, da Assembleia, que juntamente com mais de 40 parlamentares apresentaram esse projeto para proibição de celulares nas escolas do estado de São Paulo. Também já tem uma lei em nível federal, já sancionada também pelo presidente Lula. A gente vai discutir esse assunto, o uso das telas e essa proibição nas escolas, como é que deve ser esperado nisso, até porque as aulas já estão bem próximas aí. Para esse tema, eu convidei a doutora Diana Pineda. A doutora Diana é médica da família, é pediatra. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, Jeremias. Nós que agradecemos bastante. E também Cláudia Mahler, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Cláudia. Olá, Jeremias, tudo bem? Fico aí agradecida pelo convite. Eu queria começar aqui com a doutora. Doutora Diana, a gente já conversou um pouquinho antes aí, e é um desafio e tanto, até porque no meu conceito essa questão das telas, estava conversando com alguns amigos, virou praticamente um vício que para as crianças e também para nós adultos. Mas hoje o tema aqui é crianças e adolescentes, né? O que a senhora pode introduzir nessa questão? Acho que a dúvida mais recorrente é o tempo de tela, né? Que a gente tem que definir. Então, é importante sinalizar que a responsabilidade na educação dos filhos, por muito que seja estabelecido o não uso do celular na escola, essa fiscalização de que a criança assiste, qual é o material que tem acesso, é fundamental seja a responsabilidade da família. E quando a gente pensa em uma criança, em um menor de 2 anos, que é o que eu principalmente atendo no consultório, eu já atendo criança muitas vezes com atraso de fala, porque tem um excesso de estímulo de telas, desde o celular, mas tem também a estimulação passiva, que é aquele joguinho inofensivo que deixa a criança quieta em um restaurante, em uma viagem, que não deixa curtir a criança dessa experiência. E quando a gente pensa em tempo de telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela dá uma recomendação de tempo, mas o conteúdo é fundamental, e acho que a Cláudia vai abordar esse assunto muito bem, é fundamental ser adequado para a idade, porque não sirve que seja 0 telas até os 2 anos, e isso conta também aquele tempo passivo que são os joguinhos. Essa é uma criança não neurotípica, tá? Maiores de 2 anos a 5 anos, de 1 a 2 horas por dia. Já de 5 a 10 anos, de 2 a 3, e maiores de 10 anos, até os 18, de 3 a 4 horas por dia. Mas já não é muito, 4 horas por dia? Então, é uma questão de conteúdo, que já nessa idade... se eu quiser 4 horas estudando, tudo bem, né? Uma coisinha interessante. Tendo em consideração... É diferente. Inclusive, é mencionado que não essas 4 horas seguidas de jogo, e que não é recomendado que uma criança já comece a jogar isolado da casa, que o tempo de telas deve ser em uma convivência com a família, que isso é uma das coisas que às vezes a gente acha meio que normal, porque a gente pega um celular e se isola das pessoas ao redor para se concentrar melhor. Não escuta, a pessoa está passando pela casa, fala boa tarde, a pessoa nem ouve mais, pergunta onde está. Em caso de uma criança, esse jogo, além de estar sendo recomendado que seja supervisionado, que se saiba com quem que essa criança está brincando, jogando online mesmo ou offline, não seja isolado da casa e que, por conceito nenhum, tenha as famosas viradas da noite, porque seja final de semana. Então, o tempo vai ser direcionado, mas o conteúdo é fundamental em esse tempo. Cláudia, fique à vontade para complementar. Eu tenho várias perguntas, mas acho que você consegue complementar. Super completa a sua pergunta, mas eu vou dar só mais vou fazer um adendo aqui. A Organização Mundial da Saúde também preconiza um tempo bem reduzido de tela, né?
em complemento ao que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, mas é sempre muito voltado também à questão do conteúdo, né? Porque o que o conteúdo traz? Existe no nosso cérebro o que a gente chama de sistema de recompensa, né? Então, eu libero dopamina toda vez que eu estou fazendo consumo de algo prazeroso, né, na tela. E quando eu tenho isso em excesso, eu quero isso cada vez mais. Então, eu fico ativando esse sistema de recompensa e aí, quando eu estou longe da tela, eu fico ansioso, eu fico irritado, eu fico agressivo, porque eu preciso daquilo para me sentir bem. Eu quero aquela sensação de prazer que a dopamina libera, né? Então, o conteúdo, ele tem total relação com isso, porque é o que vai determinar, né, o que essa criança ou o que esse adolescente vai querer consumir em excesso, tá? E essa questão aí de tempo de tela, a doutora falou muito bem, exige muito uma atuação dos pais, né? O que o pai e a mãe controlam, né, do que é visto por essa criança e por esse adolescente, porque eles não têm discernimento, muitas vezes, para avaliar se aquilo os pais ou os filhos? Os filhos. Ah, tô. Alguns pais também, às vezes, infelizmente, né, mas principalmente os filhos, eles não têm discernimento para avaliar se aquilo é algo que é apropriado para a idade deles ou não. Então, assim, um papel não de fiscalização no sistema ruim, mas de proximidade com os filhos ali, de olhar e de se aproximar para entender o que eles consomem, né? E entender o que está sendo visto dentro de casa, muitas vezes. Né? Você sabe que recentemente, quando teve esse projeto que começou a ser debatido aqui da deputada Marina Elô e de vários outros deputados, não dá para citar todos aqui, mas foram 42 que também assinaram embaixo. Comecei a conversar com o pessoal da redação e temos professores aqui na redação e eu falei, poxa, mas num tempo de inteligência artificial que tem tanta coisa importante para a gente aprender no celular, proibir nas escolas, aí elas começaram a me explicar, os professores, você não sabe o que é um celular dentro da escola. É tirar foto de professor, é tirar foto do amiguinho, é tudo, menos estudar, menos se concentrar. Então, assim, foi meio que geral a aprovação dessa questão de tirar o celular nas escolas. E assim, para o leigo, eu, que faz muito tempo que não piso dentro de uma sala de aula, fiquei pensando, e aí muitas pessoas me explicaram, e qual é a opinião de vocês dessa questão de tirar, no momento do estudo, o celular nas escolas? Para uma psicóloga faz sentido, porque se eu quero ter a atenção do aluno na sala de aula, eu não posso ter mais de um estímulo, certo? O estímulo ali é o professor dando a matéria, passando a matéria. E se eu tenho um outro estímulo, tem pessoas que têm a capacidade de dividir a atenção, vamos dizer assim, de manter a atenção aqui e ali. Tem pessoas que têm essa capacidade, mas não são todas. Então, assim, se a gente for pensar de uma forma geral, tá? Não estou falando em casos específicos aqui, faz sentido porque eu estou querendo manter aquele aluno atento, focado no professor e não em outra coisa que esteja na mochila ou embaixo da carteira dele. Entendi. E você, eu queria que você falasse mais, doutora, sobre essa questão do desenvolvimento neurológico, porque isso está... Toda hora eu leio uma notícia sobre isso, né? Está afetando mesmo o jeito do desenvolvimento do cérebro, né? Sim, o período dos primeiros 1000 dias de vida é fundamental, mas até os primeiros 3 anos, a criança precisa vivenciar vivências desde o tédio, precisa o contato, a estimulação que a gente tem na tela, que a criança tem na tela, é visual e sonora. Então, a parte tátil, a parte olfativa, os outros sentidos não ficam estimulados. Então, hoje no consultório a gente percebe que essa diferenciação de esse tempo de tela, 0, às vezes não passa percebido, porque você vê, como o senhor estava sinalizando, como algo inócuo. Jeremias, e isso é algo que se a gente não começa a falar hoje, não só as escolas, sobre esse estímulo do celular no bebê, é os efeitos que a gente vê mais na frente. Esse cérebro está em crescimento. Atraso na fala, atraso, problemas auditivos, transtornos visuais, a distância que deve estar o olhinho do bebê da tela, seja do celular, da televisão. O sono, como isso prejudica o sono para eles dormir. Então, é mais difícil para eles dormir? Inclusive até para a gente, né? Desligar, né? 2 horas, não, em momento nenhum, esse tempo de telas, mesmo em bebê que é 0, se depois dos 2 anos, deve ser durante a refeição.
porque isso também dificulta essa interação com a comida, sensorial. Dá uma falsa sensação, precisamente pelo excesso, estímulo da dopamina, e o prazer que sente a comida não dá saciedade no bebê, continua comendo, aí vem a obesidade, já vem junto o sedentarismo de uma criança, que a gente vê que temos efeitos, obesidade infantil, também secundária ao uso de telas, pela inatividade. Então, os pais hoje, é engraçado que a gente antigamente, imitação, uma criança passando uma vassoura, passando um paninho. É verdade. Hoje é fazendo ligação, como se fosse um celular. Ou ficando no celular igual um zumbi, andando até pela casa, né? Agora, uma coisa interessante, eu fui no churrasco esses dias, aí a gente estava, sei lá, umas 8 pessoas, aí um deles falou assim, pegou o celular, colocou longe, e aí ele comentou, isso aqui para mim está sendo um vício e eu estou tentando ficar algumas horas sem totalmente, e aí a gente, como a gente estava no churrasco, ficar sem o celular, não ficar conversando com as pessoas olhando o celular, né? Mas eu vou ser um advogado do diabo aqui para as pessoas que defendem o uso de telas durante muito tempo. Se eu estou num lugar que nada está interessante, se aqui tem um monte de coisa interessante, eu não estou nem aí. Se é meu amigo, se a conversa está boa, eu fico aqui. Se for adolescente, então, eu tenho o meu direito de ficar numa coisa mais interessante. Mas eu queria falar da questão, já que vocês estudam o cérebro também, do espaço e do tempo. Porque eu li um livro, por exemplo, uma vez que falou, você tem que ler, você tem que parar um pouco para meditar sobre aquilo. E a gente tem muito estímulo. Eu queria falar de espaço, tem gente que fala sobre meditação, de você ter o espaço da cabeça, de não receber tanto estímulo, e aí as conversas poderem ser mais agradáveis, né? Às vezes, o observar as coisas, às vezes tem uma coisa bonita, você passou pela flor, nem viu, né? Passou por isso. Então, a gente com essa cabeça muito rápida, muito acelerada, eu queria que vocês falassem um pouco desse dar o tempo para poder aprender melhor, para apreciar mais as coisas, se isso está faltando. Porque os nossos avós, nossos pais, eles paravam e ficavam sentadinhos no jardim olhando. A gente não consegue isso, começando pela Cláudia. Bom, eu posso falar de uma técnica, né, da TCC, que é o Mindfulness. As pessoas acham que quando a gente fala de Mindfulness, a gente está falando de outros tipos de técnicas, de yoga, tudo se complementa, tá? Certo. Mas o Mindfulness consiste exatamente no que você falou, o aqui e o agora. Então, eu paro e eu presto atenção naquilo que está acontecendo naquele momento na minha vida. Eu paro de pensar em outras coisas. Por que o Mindfulness faz sentido em relação à questão da tela? É para reduzir a ansiedade. Então, assim, eu uso técnicas de Mindfulness que podem incluir meditação, podem incluir ouvir algum tipo de música, fazer algum tipo de contemplação, mas para parar tudo e me concentrar nisso. E no que isso também tem a ver com o dia a dia de um pai, de uma mãe com os filhos. No momento que estão com os filhos, estarem no momento presente com os filhos. Não estarem pensando em outras coisas, não estar pensando em pegar o celular para mandar uma mensagem, se o chefe vai ligar. Então, assim, um tempo de qualidade, né? Então, se a gente for pensar sob a ótica da psicologia terceira onda, Mindfulness, que é uma técnica, eu estou preservando este momento, o aqui e o agora, para me conectar com isso que está acontecendo, tentando deixar de lado um pouco o restante. E quimicamente, isso pode ter uma resposta positiva tanto quanto esses, não são hormônios que a senhora falou aí neurotransmissores. A dopamina, por Isso. exemplo. Se eu estou num jantar com a minha família, eu posso ter um prazer tanto quanto se eu prestar atenção, se eu apreciar aquele momento? Com certeza. Porque você vai estar entrando em contato com relações que são muito prazerosas, relação pai e mãe, relação irmãos, primos, tios. E essas relações são tão prazerosas quanto o que uma tela proporciona. E elas são, às vezes, até mais prazerosas porque elas vão se prolongando no tempo de uma forma positiva. Então, assim, a pessoa passa a querer aquilo de uma forma mais recorrente, vamos dizer assim, e aí você gera um efeito positivo, uma cadeia positiva de comportamento. Porque nós nos comportamos, certo? Nós somos comportamento. Então, assim, se eu me permito um aqui e agora e uma interação prazerosa, com certeza eu vou querer mais disso. Isso vai ser reforçador para mim, entendeu?
Agora, como fazer isso, doutora, com criança? Mas também pelo que ela falou, não precisa reunir a família, agora vamos meditar e ficar todo mundo assim. Não precisa ser assim, né? A atenção plena também pode ser naquilo que você está fazendo. Mas eu acho que a gente tem que mudar uns comportamentos que não só essa última geração, mas a anterior que foi muito acelerada, né, pela internet, né? Eu acho que com crianças a gente tem que entrar no mundo da criança. Hoje a gente fala muito do método lúdico. Por exemplo, antigamente, para examinar uma criança, é diferente, vai de profissional a profissional. Mas, por exemplo, uma das minhas técnicas é uma abordagem lúdica. Se a criança tem um brinquedo, eu vou examinando o brinquedo para ele entender que não vai acontecer nada. Em casa, ajudar em esse dia a dia e transmitir que existe outra possibilidade dele se sentir bem. Porque um bebê não vai ter diferença, ele não conhece a tela, não conhece a dopamina, mas uma vez que começa a ser administrada, começa a criar esse vício pela dopamina, pela sensação da tela. Brinquedos sensoriais. É bem engraçado ver como uma garrafa PET com feijão dentro é uma sensação sonora, táctil, um estímulo que esse bebê tem em comparação a uma tela. O que se precisa é isso que a Cláudia estava mencionando, o tempo presente. Não tem como querer estimular uma criança estando grudado no celular. Não tem como prestar atenção certa, até inclusive para evitar os acidentes. Então, o primeiro é tentar fazer uma rotina, dependendo da família também. Existem diferentes contextos e diferentes realidades. Mas uma praça, a textura da grama, tudo isso são novidades sensoriais para a criança, mas são vivências que precisam ser dadas para elas, que não são dadas se ela está grudada na televisão. Agora, vamos pensar com praticidade também, Cláudia, para a nossa cabeça, de produtividade, que a gente quer ser produtivo, né? E a correria é grande. Qual é a importância de ter esses espaços para produtividade? Se a gente emendar várias atividades, no fim do dia, quem é mais produtivo? Aquele que teve pausas? Porque a gente tem essa coisa, né? Posso parar 20 minutos e sentar e não fazer nada, né? Pelo amor de Deus, tem tanta coisa para fazer, né? Então, a porta de entrada do aprendizado é a atenção. E se eu não descanso, se eu não durmo, que era o que a doutora estava falando, inclusive sobre, né, às vezes os adolescentes virarem à noite jogando, eu não aprendo. Porque eu não estou com a minha capacidade neurológica completa para fazer todo esse processo de aprendizado. Então, assim, sim, tempos de pausa são muito importantes. O sono é fundamental para o processo de aprendizado, porque eu estando, assim, bem descansado, eu vou ter a possibilidade de estar com a minha atenção mais aguçada e a porta de entrada do aprendizado é a atenção, por quê? Porque eu presto atenção e aí eu faço o processo de memorização e aí vem o aprendizado. Então, se a minha atenção falhou, o processo todo já não vai acontecer. Então, o ócio, e aí depende muito, né, de pessoa para pessoa, às vezes pode ser uns 5 minutinhos do café, às vezes pode ser, inclusive, num trabalho que não exige tela, uns 10 minutinhos ali para consumir algo que gosta. Tudo depende, né, do contexto, mas essas pausas, sob o ponto de vista da psicologia, são extremamente importantes para viabilizar o aprendizado, né? Então, assim, aqui falando num contexto de crianças e adolescentes, faz todo o sentido que eu tenha pausa, mas isso vale para adulto também. A gente precisa ter esse descanso para a gente conseguir, né, engendrar esse processo de aprendizagem. O que seria, eu estou lendo aqui a definição, brincar livre, doutora, é atividade em que criança e adolescente interagem sem supervisão direta de adultos. Mas eu acho que eu sempre brinco, eu falo, gente, tem que ter aqui o balanço, tinha que ter balanço para adulto, porque o balanço é uma delícia, né? Até brinquei, fui num parque, proibido para criança acima de, sei lá, 10 anos. Devia ser para todo mundo, porque aquilo relaxa, né? Esse estímulo, essa brincadeira faz muito bem para a cabeça também, né? Mas os adultos também estão se ressentindo disso, né? De exercício, de dançar, de movimentar o corpo, né? Então, também que é importante que o pai tome uma posição ativa em esse processo educativo da criança. Desde a estimulação adequada, que seja dentro da realidade, cada família vai ter seu contexto.
E sim, tudo bem que a gente falou que é 1 hora por dia e a gente falou sobre o conteúdo, mas se essa hora, que seria de telas, pode ser 1 hora de atividade, de caminhada com a criança, de correr, de ir no parquinho, com certeza que seria muito melhor para o desenvolvimento. Quando uma criança fica bem mais restrito o movimento, seja um chiqueirinho, o desenvolvimento é diferente daquela que está engatinhando por toda a casa. Então, a estimulação física, desde os primeiros meses de vida, é fundamental para o crescimento saudável. Mas como hoje a gente está focando mais em tela, a mensagem que a gente quer transmitir não é de censura, mas sim de criar uma responsabilidade e entender o longo prazo. Porque você vai ver que hoje, essa criança que hoje é menor de 2 anos, que tem 0 telas, entre aspas, porque é bem difícil achar famílias que estejam com 0 tela hoje em dia. Mas uma vez que acontece a exposição, como é que pode ser manejado? Como ajudar a não continuar essa exposição? E como essas mudanças no dia a dia podem ser possíveis? Só é parar e pensar em como solucionar isso. Eu quero saber depois do intervalo se vocês têm exemplos de sucesso, né? Porque é um verdadeiro vício isso daí. E também explicar depois do intervalo que é o seguinte, eu vi recentemente no Roda Viva uma entrevista com o Jonathan Haidt. Vale a pena, uma entrevista bem bacana, ele é um especialista, e ele diz o seguinte, para ele, idade mínima recomendada para smartphone, 14 anos. Idade mínima para rede social, 16 anos. Eu vou querer saber das minhas convidadas depois do intervalo, se elas concordam com isso ou não. A gente volta já. A Lespe Cidadania está de volta. Você que acompanhou o primeiro bloco, a gente está falando aí da questão das telas, né? E aqui no estado de São Paulo já foi sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas a proibição nas escolas públicas e particulares de celulares. Vai ser proibido, tem todo o regramento, a gente já falou aqui na programação, você pode acompanhar. Mas eu estou aqui, você que está acompanhando, com a doutora Diana Pineda, que é médica e especializada na área de pediatria também, e a Cláudia Malha, que é psicóloga. Eu vou voltar agora com a Cláudia, a gente falava aqui no intervalo, né, Cláudia? Eu estava citando o programa lá do Roda Viva de um especialista que ele deu alguns pitacos, né? Ele falou, o Jonathan Haidt, ele falou, olha, idade mínima recomendada para smartphone, 14 anos. E para rede social, 16 anos. É a opinião dele, eu queria um pouquinho da opinião de vocês também. Então tá bom. Bom, respeito muito, né, o profissional. O entendimento, assim, não vou dizer que é incoerente, porque quando você fala de um adolescente de 14 ou de 16 anos, você já pensa numa estrutura psíquica mais fortalecida para entender o que acontece nas redes, né? Então, assim, hoje a gente vê muitos ataques, né? Bullying, muita agressividade. Então, assim, adolescentes de 14 e 16 anos teriam aí uma estrutura mais desenvolvida para lidar com esse tipo de situação. Mas falando de uma geração aí que está muito voltada para as telas, né, e não tanto ao desenvolvimento das relações, a gente vê o enfraquecimento emocional e assim, eu acho que vai muito de família em família, pai e pai, entenderem em que momento os filhos estão, né, para estarem prontos, inclusive, para se deparar com esse tipo de conteúdo de rede social. Então, assim, você falar em 14, 16 anos genericamente faz sentido sob o ponto de vista da estrutura psíquica, mas emocionalmente talvez uma criança de 12 anos esteja mais apta a ter acesso às redes do que um adolescente de 14. Então, assim, a generalização talvez faça sentido. Entendo. Né? Mas, assim, é necessário o caso a caso, o contexto, a especificidade de cada família para a gente determinar o que é viável ou não. Né? Essa é a minha opinião. E a doutora Kiki, qual a sua opinião? Eu concordo com Cláudia, mas é o que a gente estava mencionando até agora. O conteúdo que é abordado pela criança, o smartphone liberado para 14 anos, depende do amadurecimento dessa criança. Mas o que ele coloca é assim, desculpa cortá-la rapidamente,
Uma criança de 12 anos, ela tem a autonomia de conversar com quem ela quer na internet, de falar o que ela quer, de ser recepcionada e outras pessoas adultas falar o que quiserem com ela. Ela tem essa autonomia? É claro que não, com 12 anos, né? E aí acho que entra muito o que vocês falam da supervisão dos pais, então, liberando aos poucos, mas até que idade o pai realmente, acho que eu já fiz essa pergunta, mas para deixar claro, realmente pode ali e olhar e observar mesmo o que está falando no WhatsApp, o que está falando na rede social, que programa que está entrando, tem uma idade limite assim, que é dizer, não, eu tenho que olhar tudo mesmo e observar tudo que meu filho está fazendo? Existe uma responsabilidade educativa por esse pai, mas, digamos assim, existe a maioria de idade. Existe uma responsabilidade civil quando se quer uma maioria de idade. Mas, fora isso, se essa criança não está amadurecida e está tendo contato com estranhos, porque já o smartphone deixa uma porta aberta. A internet já em outro rango de idade também está deixando uma porta aberta. É como andar sozinho na rua. Sozinho na rua, ninguém deixa andar o filho. Então, esse é o mesmo olhar que a gente tem que ter com a internet. Que está seguro fisicamente porque está dentro de casa, mas mentalmente não. Você não sabe o que está sendo abordado em esse momento com seu filho na internet. É algo mais a ter um olhar de que esse pai tem que ir educando a criança, mas se essa criança não está amadurecida para o momento, está ficando vulnerável. Agora, é claro que ninguém está demonizando aqui o uso digital. Eu adoro, vejo tudo, inteligência artificial, acho que melhorou todas as profissões, a gente pode pesquisar de tudo, né? Agora, eu tratei isso como um vício, quando se torna um vício é um problema realmente. E eu dizia, no caso do vício, geralmente você pode mostrar um cigarro como uma pessoa com uma doença horrível, colocar. Mas o prazer de quem fuma e o vício acaba sendo maior do que aquilo. Então, acho que as ferramentas para a gente trabalhar com isso, por isso que eu perguntei se a gente pode ter tanto prazer numa refeição com os amigos, nessa liberação das dopaminas, né? Porque aí é um modo da gente também orientar nós mesmos, pais e filhos, sobre isso. A questão dos pais, nessa questão de retirar das crianças, é difícil, né, doutora? E a minha pergunta é, se eu não tenho conhecimento tecnológico, e o meu filho, eu estava no Facebook, isso é notável, foram para o Instagram porque o pai e a mãe estavam lá. Agora no Instagram meu pai está e eu já vou para outra. Os pais não têm, às vezes, conhecimento tecnológico, não sabem. Isso é um distanciamento, acho que essa é uma pergunta mais para a Cláudia, inclusive, né? Que às vezes eles vão ficando mais velho e vai ficando mais longe da tecnologia. E os mais jovenzinhos têm mais. Como é que se dá com esse desafio? É um desafio, justamente, né? Os pais eles têm que se atualizar e eles têm que, na medida do possível, utilizar aplicativos, né? Que ajudam a controlar aí o que a criança e o adolescente consomem, que ajudam a avaliar conteúdo, inclusive burlam não de faixa etária, né? Então a gente tem aí alguns aplicativos no mercado que auxiliam os pais. Não só os pais que sabem, mas também os pais que não sabem no controle do que está sendo consumido nas telas, né? Mas é um desafio, sim, a geração, essa nova geração já nasce, como a gente fala, com o dedinho na tela, né? Já sabe mexer no celular, mexer no tablet, tudo é incrível, né? A capacidade que eles têm. E é um desafio para os pais, mas eles têm que correr atrás aí, porque o tempo é o inimigo muitas vezes, né? Então, se eles deixam isso para depois, eventualmente pode ser tarde demais, né? Como alguns casos aí que a gente já presenciou. Então, é uma responsabilidade, como diz a doutora aqui, dos pais 100% toda hora. É cansativo, mas eles têm que se empenhar nisso. Agora, Cláudia, para a gente olhar isso com seriedade, não só como, estou na churrascaria e meu filho está ali no celular, a gente vê toda hora, né? Antigamente, a gente vê os moleques vai para lá, aí parava, dava um papel, brincava de stop, você não sabe, procura aí o que é stop aí, que você quer, você vai descobrir aí na internet. De um lado é bom, porque eles ficam quietinhos ali, os pais podem comer na churrascaria à vontade. Por outro lado, tem esse problema. Quais são os problemas que vocês têm visto mais evidentes? A gente tem lido aí falta de foco, criança não consegue, o adolescente não consegue olhar no olho, porque ele está
totalmente acostumado, e se de repente for um adolescente que usa muita pornografia, tem dificuldade de se aproximar a menina do menino, o menino do menino, falta de foco, dificuldade de olhar no olho, falta de concentração, o que mais que vocês têm visto que tem? Falta de habilidade social. Então, assim, a falta de interação com o outro cria uma inabilidade social que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente na vida adulta, muitas vezes até no mercado de trabalho, porque não vai saber interagir. Baixa tolerância à frustração, porque como eu tenho o sistema de dopamina ativado 100% toda hora, eu quero isso, e isso me causa essa fissura, né, esse desejo de consumo, então eu acabo desenvolvendo uma baixa tolerância à frustração, agressividade, muitas vezes decorrente da ansiedade de querer estar diante da tela, depressão também, né, principalmente no caso de meninas, porque elas começam a ver as influencers com um corpo maravilhoso e com aquela vida perfeita, e elas são muito suscetíveis, estão muito suscetíveis a esse tipo de conteúdo e acabam se deprimindo porque elas não conseguem chegar nesse ideal. Então, assim, tem uma cadeia aí de situações bem preocupantes que surgem diante desse consumo excessivo aí por crianças e adolescentes. Você sabe que eu já também li um livro assim, que as pessoas se perguntam por que quando eu fico adulto, às vezes quando eu estou criança, eu vejo uma cor, né? Vocês hoje aqui lindamente vestidas, vejo uma cor e acho aquela cor tão bonita, eu vejo uma rosa e acho aquilo tudo bonito. Depois vai se perdendo, né? Porque tudo fica muito... Assim, você falou da prática do mindfulness, né? Da atenção plena. Isso pode trazer um pouco mais desse prazer, até dos sentidos, do olhar, do ouvir, de tudo que você vê, daquilo que você saboreia, né? Porque a doutora falou assim, você está comendo e está jogando, né? Então, você vai perdendo o prazer dos sentidos, né? Queria que você falasse mais nesse sentido de você ler e parar um tempo para... Né? O meu pai, eu achava tão interessante, né? Porque uma vez eu saí com ele, ele sentou numa mureta que eu sempre sentava. Meu pai sentava e ficava ali. Se precisava ficar uma hora lá, não existia mindfulness, não existia meditação, ele já fazia. E de repente ele olhava assim, uma vez ele foi perto de casa e falou, esse limoeiro aqui, isso em Portugal não dá. Eu nunca tinha olhado aquele limão, eu sentei lá várias vezes. Então eu fiquei pensando assim, como que ele observava as coisas que estavam ao lado dele, né? E a gente não, a gente passa, senta todo dia e não vê, tá lendo, tá no celular, tá uma loucura, né? Queria que você falasse um pouco da gente retomar um pouco, até dos nossos pais e avós que tinham costumes diferentes. Na verdade, o mindfulness, ele preconiza justamente isso, o aproveitar o agora, né? Então, aproveitar uma refeição, aproveitar uma interação, aproveitar um ócio, aproveitar uma música, aproveitar um filme, né? Focar naquilo que você está fazendo, para que você tenha uma atenção plena naquilo, porque o mindfulness... Se o filme for ruim, você troca, né? A preconização, minha mulher fala, você não aguenta assistir 10 minutos, fala, mas é ruim, o filme é ruim. A preconização do mindfulness é a atenção plena. Então, assim, no momento que você consegue se desligar de outras coisas e focar naquilo que você está fazendo de uma forma prazerosa, absolutamente você vai ter todo um sistema benéfico, neurológico, que vai acontecer. Então... Para criança, por exemplo, né, existe muito assim o ditar que criança precisa de criança. No momento que você tem crianças que estão interagindo entre elas estão ali numa situação de interação de muito prazer, e quando elas se encontrarem, quando elas estiverem diante de outras crianças, elas vão querer isso, e depois elas vão querer isso com outras, e aí você vai criando uma reação em cadeia de uma energia voltada para isso, de relações positivas. É como fazer academia, é difícil no comecinho, mas depois você quer, né? Exatamente, é só começar, vamos dizer assim, né? Então o mindfulness é isso, é só você começar, é só você se dispor naquele momento a fazer aquilo. E que seja uma interação com o seu filho por 15 minutos. Chegou do trabalho, deixa o celular na estante, não pega o celular e brinca por 15 minutos. Isso vai fazer uma diferença na vida dessa criança, porque ela vai se sentir amada, ela vai se sentir acolhida. Mas não com compromisso, que eu tenho que fazer isso, né? É tentar desfrutar mesmo, né? Exatamente. Ou leva para tomar um sorvete no final de semana, faz uma rotina de algo diferente, mas assim, conectado com qualquer coisa que você estiver fazendo, como o seu pai fazia, ele estava conectado com a natureza. Eu tenho um paciente que um dia me falou assim, doutora, o dia que você puder, você tira os sapatos e pise sob as raízes de um pé de manga.
você vai ver que não existe coisa melhor. É mesmo? Não pense em nada, só faça isso. Eu falei assim, eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas é isso, entendeu? É o que o seu pai fazia, se conectar com aquele momento, pisar na sentir grama, aqui, né? Pisar na grama, maravilhoso. Jeremias, eu achei curioso que você mencionava uma coisa, como essa realidade em uma churrasqueira tradicional é diária. É o celular para os pais conseguirem se servir. Mas hoje, quando a gente tem filhos, tem que também procurar espaços que tenham esse espaço de interação, que são as partes kids, a região kids, onde eles estão brincando e estão interagindo com outras crianças. Pula-pula, as bolinhas coloridas lá. Isso vai fazer a diferença, porque já tá gerando uma conexão, outro novo amiguinho, uma relação. Tudo sempre baixo supervisão. É certo, não vai ficar quietinho, estático, mas é uma criança. Não é para ficar quietinho, estático. É para ser criança. É verdade, falou tudo. Eu vejo muito, principalmente em churrascaria, pizzaria, né? E não vejo mais as crianças correrem, ali grudadinha no celular, né? E a questão do movimento é muito importante. Eu tenho umas 5 perguntas para cada uma. Se vocês toparem, a gente vai fazer um ping-pong rapidinho. Começar aqui pela Diana. Diana, qualidade do sono, né? Por que o uso de telas antes de dormir é prejudicial? Então, pelo menos 2 horas antes de dormir, a gente não deve ter contato com a luz do celular, com luz de tela, precisamente para não criar prejudicar o sono profundo, que é o sono onde a gente consiga descansar. Então, 2 horas antes de dormir, isso faz parte da rotina do sono da criança. Ninguém vai saber o que fazer. Aí eu vou para onde? Vou para a TV? Vou ler um livro? Vai ler um livro, vai fazer atividades manuais. A escolha é individual. A escolha é individual, mas no caso da criança, eu acho que ler poderia ser uma opção bem saudável, além de criar um hábito. Ler um livro de papel, né? De preferência, de papel. Né? A incidência da luz é menor, né? Estamos contando com Agora eu vou até complementar, né? Que a gente estava falando do sistema de aprendizado, a atenção, a memória. Na verdade, quando falam que é no sono que a gente absorve o conhecimento, para criança e para adolescente é exatamente o que acontece. É durante o sono que eles conseguem absorver o que aprenderam durante o dia e aí fixam o conteúdo. Doutora, ainda com a senhora, nutrição e tecnologia, né? Se a relação, a senhora já falou um pouquinho, entre o uso de tela excessiva e maus hábitos alimentares? Sim, a princípio a criança deve dar sinais de saciedade. O prato de comida vai ser servido em relação nutricionalmente à faixa etária. Não vai comer uma criança igual de 5 que uma de 10. Mas, durante esse contato visual, a criança fica literalmente envidrada, com o olhar fixo. Só está engolindo automaticamente. Não interage em momento nenhum, nem com a comida. Não termina tendo sinais de saciedade estabelecidos, porque está conectado com o contato visual da tela. Então, termina favorecendo, sim, a obesidade. O sedentarismo vem já junto, porque esse tempo da tela já foi tempo que foi menos atividade física no dia. Então, nutrição vem junto da atividade física para ter um efeito saudável. E o corpo, se você não cuidar, já era. Cuidados no uso. Como os pais podem proteger as crianças de conteúdos inadequados, se a senhora quiser complementar mais alguma coisa, né? É um rol de coisas, né? Mas... Aplicativos, que nem a Cláudia estava sinalizando. Eu conheci um amigo que ele colocava... tem um aplicativo para tirar a internet de casa, literalmente. Qual aplicativo, eu não lembro qual é. Mas para tirar a internet? Ele tirava a internet do celular das crianças. Isso já é radical, né? Sem internet também. Tal horário, acabou. Doutora Cláudia, dinâmica familiar, qual o papel dos pais em estabelecer limites? A senhora já falou, né? Mas acho que é uma do foco central do que a gente tem falado aqui. Eu acho que assim, a internet e família não tem que ser um tabu. Né, é algo que tem que ser conversado. O controle parental não tem que ser algo impositivo, nefasto, vamos dizer assim, né, aquela coisa assim maquiavélica. Tem que ser conversado. Olha, né, você tem X anos, posso permitir que você assista isso ou isso, você ainda não tem idade para assistir isso, ou você tem idade para acessar isso, mas eu quero que você entenda que existe o risco disso e disso. Se acontecer isso, você me fala, né? Então, assim, eu acho que o que a gente bateu muito na tecla aqui, e que é o primordial, é essa interação pai-filho e essa responsabilização dos pais, a implicação dos pais no que a criança e o adolescente
está ali vendo, né? Então, é muito importante essa interação, aplicativos que possam ajudar a criança e o adolescente entenderem que tem um canal aberto para dialogar caso aconteça alguma coisa aí, né? Nesse consumo de conteúdo, alguém entrou em contato comigo, fiquei com medo disso, porque as crianças, muitas vezes, as mais novas, não sabem diferenciar o que é um perigo real do um perigo que não é tão real, vamos dizer assim. Então, essa constância de diálogo, de pais implicados no processo, de filhos entendendo que tem abertura para conversar com os pais é o que vai determinar sobremaneira aí a positividade do conteúdo do que acontece em casa. E essa coisa que eu também já vi em pizzarias e churrascarias por aí, que o pai fala assim, come tudo e que aí deixa você usar o celular. Essa coisa de premiar também, até que limite que é bom? Então, existe o que a gente chama na psicologia de reforço positivo, né? E o reforço positivo, ele é positivo quando usado com sabedoria. Então, assim, esse sistema de recompensa eu não sou tão a favor, no sentido de ganhar algo, mas no sentido de prover uma experiência agradável. Então, assim, o que eu te diria? Eu tô na churrascaria e meu filho tá ali, né, não querendo muito comer, tô vendo que tá tendo dificuldade. Fala assim, se você comer tudo, depois a gente pode, nós dois, assistir alguma coisa juntos no Netflix, entendeu? Tem que planejar e pensar. Até porque também, eu estava vendo não sei se era um vídeo ou um livro, que tem que levar em conta também. Às vezes os pais vão num lugar que eles pensam nos adultos. E hoje tem menos criança, então a criança tem que pensar na criança também, né? Às vezes chegou, cumprimentou, nem cumprimenta a criança, ela está num ambiente que, isso aqui não é para mim, né? Sim. Vou ficar 2 horas lá, os adultos conversando, se divertindo, eu não tenho nada para fazer, não tenho uma criança para brincar. Então tem que planejar um pouquinho, vai deixar um pouquinho no celular e planejar alguma coisa. Filho, hoje você vai lá, hoje é a brincadeira dos adultos, depois eu te recompenso com alguma coisa. Tem que ter uma negociação, né? E assim, é o que a gente fala. De repente está fazendo uso do celular para alguma coisa que é bacana, para aprender algum conteúdo. Então, assim, é que tudo depende muito do contexto. Mas um pai ou uma mãe ficar o tempo todo premiando o filho pelo bom comportamento com, né, o acesso a algo que ele queira assistir, tem que ser visto com ressalva, porque eles podem justamente, né, indicar para esse filho que vai existir uma interação gostosa, que seja na tela até mais conjuntamente, enfim, de uma forma positiva, vamos dizer assim. Não sei o que a doutora acha em relação a isso. Eu acho que também tem que ter coerência. Se a gente está tentando limitar um tempo de qualidade, em alguns momentos vai lançar mão, tem que ter uma coerência na mensagem que você vai transmitir para o filho. Porque, eu posso usar se eu faço isso, entende? Essas condicionantes, ter esse olhar, porque tudo tem que ter uma intenção educativa. No caso, a gente, quando é criança, você está moldeando com suas atitudes. Então, acho que é ter um olhar ao redor desse contexto. Uma eventualidade pode acontecer, mas se cria um hábito de recompensa, acho que não vai ser um problema fácil de manejar no dia de resolver. E é interessante, eu sempre digo aqui, quando a gente fala sobre livros, né? Uma família que a criança nunca vê o pai e a mãe com um livro na mão, é difícil, é mais ver o celular, né? Então, os adultos também vão ter que passar por uma reestruturação aí, mas acho que esse caminho aí que foi tomado de retirar das salas de estudo nas escolas públicas e, em particular, nas escolas, os celulares, isso já está sendo válido no estado de São Paulo, está sendo proibido. E eu acho que é uma nova fase, só para encerrar, a gente chegou praticamente ao fim, eu queria a opinião de vocês. É um período que vamos ter que monitorar daqui 1 mês, 2 meses, como está sendo essas crianças, porque no começo vai ser difícil, hein? Ficar 4 horas dentro da sala de aula sem celular, talvez gere até uma ansiedade no começo, doutora. Eu acho que pode gerar, sim, uma ansiedade, mas em questões assim, de normas, a ideia é que nessa sala de aula a atenção seja do professor. Então, ir buscando também, talvez no começo, a forma pedagógica que o professor está dando a matéria, porque realmente a abstinência do vício do celular vai se manifestar. Só que, se como adultos a gente já conscientiza que não faz bem, que não é indicado, porque isso vai prejudicar a fixação dos conteúdos, a atenção, então
temos que ir para frente. Paulatinamente, no começo todo sempre vai ser um desafio e todo no começo também é uma adaptação, mas se faz parte do processo e é para o bem educativo das crianças, faz todo sentido lançar mão só de 4 horas do celular. Bom, pelo menos fiscalizadas. E tudo isso que a gente está falando é cientificamente comprovado. Eu vi, salvo engano, foi na Finlândia, que foi um dos primeiros países a colocar tablets, tudo, né? Não tem tablet, nem precisa ir na escola. Já estão revendo. Não, Suíça, que está retornando os livros impressos, porque depois viram que tudo aquilo digitalizado não trouxe avanço, estão voltando para livros impressos, países, né, desenvolvidos. Então, a gente tem que realmente pensar, nas escolas vai começar isso, vai gerar um pouco de ansiedade, o professor acho que vai ficar muito feliz e a gente vai, daqui 2, 3 meses, trazer essas colegas aqui de volta para a gente ver o que está acontecendo e monitorar isso junto, e a gente adulto também tem que aprender, né, Cláudia, com as suas palavras finais. Não, eu concordo 100% com a doutora, vai ser um desafio. E como todo desafio é um processo, né? A gente não começa com uma solução e chega já no resultado. A gente precisa dar tempo para que isso se mature, né? E inclusive ter o apoio dos pais para quando esses filhos cheguem em casa agitados, eventualmente, até talvez agressivos, cadê né? meu celular? Exato. Para esses pais também terem aí, né, um papel, suporte. exatamente um papel de suporte ao que está acontecendo, porque tudo bem, hoje em dia as crianças ficam muito tempo na escola, mas o papel dos pais, que é o que a gente falou aqui, acho que o tempo todo, né, doutora, é fundamental, inclusive em dar suporte ao que acontece na escola, para que essas crianças tenham aí, né, um recuo no uso da tela, vamos dizer assim. Então, um desafio posto, vamos criar ver, novos né? hábitos, Exato. prever. É um processo, eu vejo como um processo. Mas vai ser bom, para a gente poder comer melhor, conversar melhor, fazer tudo, e até estudar melhor, né? Até quem estuda para concurso público sabe que tem que ter um tempo para parar. É igual o rio, né? Se você está sempre agitado, você nunca consegue ver o fundo. Espera, vai tudo sedimentar, você vai virar um espelho, vai ficar lindo, vai ficar bonito, né? Acho que é isso que está faltando para a gente um pouco. Os aprendizados não só das crianças, dos adolescentes, mas dos adultos também. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, obrigado pelas nossas convidadas. É só procurar elas lá nas redes sociais, coloca aí no Google a Diana Pineda, que é médica pediatra, e também a Cláudia Mahler, que é psicóloga. Como que é o seu nome completo? Cláudia Helena Mahler Vieira. Na rede social tem algum arroba, Instagram, essas coisas? Não, eu só tenho o pessoal. E a Diana Pineda também tem algum Instagram, alguma coisa? Sim, doutora Diana Pineda. Doutora Diana Pineda. Aí você chega lá, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, por nos acompanhar. Continue mandando as sugestões que a gente vai trazendo aqui na programação da Rede Alesp. Até a próxima edição.